Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Se você perdeu o seu hábito de leitura, seja pelo motivo que for, e você quer retomar esse hábito, eu trouxe para você hoje algumas dicas que me foram muito úteis quando eu estava querendo retomar o meu hábito de leitura. E eu acredito que elas possam ser muito úteis para você também. Eu tive a ideia desse vídeo porque em algumas lives, né, tanto live de foco e produtividade que eu comecei a fazer aqui no YouTube, inclusive, tá? Fica de olho, toda segunda, quarta e sexta tem live de foco e produtividade aqui no YouTube. Nessas lives e em lives também de fofoquinha que rolam às quintas às 19 horas, algumas pessoas me falaram, me perguntaram, né? Tipo, poxa, eu queria voltar a ler, que coisa que eu posso fazer? Como é que eu posso retomar o meu hábito de leitura? E já que essa pergunta apareceu com certa frequência nas minhas lives, eu resolvi fazer um vídeo reunindo várias delas que eu já falei por lá, porque aí mais de vocês podem acessar essas respostas. Sem mais delongas, vamos nessa, enquanto você já se inscreve aqui no canal agora mesmo se você gosta de vídeos com dicas e recomendações de leitura. A primeira dica, ela é super simples e pode até parecer extremamente comum de se pensar, mas muita gente acaba não se atendo a isso, que é: não force os seus limites, não ultrapasse os seus limites. Tenha paciência e cautela. Como assim? Se você está sem o hábito de ler, porque você teve um hiato de leitura por conta de vida corrida, né? Tá sem poder fazer as suas coisinhas, as suas leituras de sempre, é importante que você retome o hábito de leitura começando devagar. Se você diz assim, Alice, mas é porque eu li um livro de 200 páginas em 2 dias, eu quero isso de novo. Você pode conseguir isso de novo, mas você precisa começar devagar, sem se forçar. Porque se você se força muito logo no início, na verdade, o resultado pode ser o oposto e você não conseguir ler. Comece devagar, lendo meia página por dia, depois você aumenta para uma página, 2 páginas, 3 páginas, 5 páginas, um capítulo inteiro, dependendo do tipo de livro que você está lendo. Mas vá aos poucos avançando, lendo um pouquinho todos os dias. Um pouquinho quando você acordar, ou quando você for dormir, ou quando você estiver no ônibus, né? Vai um pouquinho todo dia no momento em que você conseguir uma brechinha para poder ler. Eu sou o tipo de pessoa que, quando eu retomei o meu hábito de leitura, eu fui fazendo isso lendo antes de dormir. Hoje em dia, eu ainda tenho esse hábito maior de ler antes de dormir e ao acordar. Leio durante o dia, sim, mas é mais difícil, porque durante o dia eu tô muito ocupada, eu não consigo. Então, foi uma coisa que continuou comigo. O meu hábito de leitura foi retomado por algo que eu comecei a fazer para retomar o meu hábito de leitura, que é ler antes de dormir e ao acordar. Eu sei que ao acordar pode ser muito difícil para muita gente, e é por isso que eu falo de antes de dormir ou até no transporte público. É o momento que às vezes a gente tem ali aquele tempo ocioso de conseguir fazer leituras. Era quando eu tinha tempo também, às vezes quando eu não estava dormindo porque eu estava muito cansada. E tudo isso me leva a te dar a dica número 2, que é não ler qualquer história. Como assim não ler qualquer história? Gente, a questão da leitura é a gente ler para se divertir, né, para relaxar. Tô falando aqui de leitura por hobby, não de obrigação, que às vezes a vida obriga a gente a ter, a depender do tipo de demanda de vida que você tenha, né? Na universidade mesmo, às vezes a gente lê só texto acadêmico mesmo. E eu sei que tem gente que gosta de ler texto acadêmico, mas tem muita gente que não gosta, lê pela obrigação de ler mesmo. Mas se você quer voltar ao seu hábito de leitura por prazer, você tem que ler histórias do tipo que você gosta de ler. Você é o tipo de pessoa que gosta mais de ler romance? Leia romance. Romance que eu falo é histórias clichês de docinhos e tal, tal, tal. Não o gênero literário romance enquanto uma obra grande por causa da quantidade de página, tá? Tô falando de casal, juntinho e etc. Então, se você gosta de ler mais história assim, leia história assim. Gosta de ler mais fantasia? Leia fantasia. Gosta de ler história de distopia? Leia distopia. Leia histórias do tipo que você gosta, da temática que você gosta. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de ler muitos tipos de histórias diferentes. Eu tava até comentando na minha live sobre... Eu sou o tipo de pessoa que lê tanto tipo de história diferente que eu trouxe isso pro meu clube do livro, que inclusive se você quiser participar, formulário aberto, link na descrição, tá?
E aí, eu sempre ponho lá diversidade de histórias, não criei um clube do livro direcionado para um tipo de temática. Porque eu sou o tipo de pessoa que gosta de ler histórias diversas. Então a gente começou o clube do livro lendo um livro de protagonista bissexual, bem tranquilinho, um romancinho doce, em que a personagem é uma fofiqueira da própria vida, né? Então, começou assim. Aí em seguida a gente leu fantasias. Aí depois a gente leu outro romance, um romance que começa com um namoro falso de personagens que se odiavam e foram para um reality show. E agora a gente vai ler uma história que se passa num mundo que está prestes a acabar e tem um romance do Ari com o Bicentenario tá acontecendo e ela é mais 18. Porque eu gosto dessa coisa. Se você ler na minha estante, vocês vão ver. Tem diferentes coisas aqui porque eu gosto de ler coisas diferentes. Mas eu não gosto de ler todo tipo de coisa. Então, por exemplo, se eu não gosto de ler uma história que se passa num momento tortuoso da vida, tipo, ainda estou aqui. Vocês sabem do que se trata, né? Eu não gosto de ler histórias assim, porque me causa dor física. Eu fico triste a um ponto em que é desconfortável pra mim ler. Eu não gosto de ler história assim. Então, se eu não gosto de ler história assim, eu estou sem o hábito de ler, aí eu vou voltar a ler lendo Ainda Estou Aqui? Não faz nem sentido uma coisa dessa, porque eu vou voltar a ler lendo uma história que não é do tipo de coisa que eu gosto de consumir. Então, não leia livros de temáticas que você não gosta se você está tentando retomar o hábito da leitura. É claro que, se você quer sair da sua zona de conforto para ler outros tipos de histórias, isso é bom, mas não deixe para fazer isso no momento em que você está tentando retomar o seu hábito de leitura. Faça isso quando você já estiver num ritmo, né, mais de boa, que você já tá lendo tudo que você quer, lendo com tranquilidade, você voltou ao seu ritmo de leitura e você se deu a chance de ler uma história que não é do tipo que normalmente você leria. Lendo histórias da temática que você gosta vai fazer você viajar por possibilidades, né, por aventuras do tipo que você gosta. Histórias de temática que você gosta vai fazer com que você se envolva mais fácil na narrativa e, consequentemente, vai avançar muito mais fácil na leitura. E isso me leva à terceira dica, que é: leia histórias de suas autorias favoritas. Se você está um bom tempo sem ler, é bem provável que aquela pessoa que você gosta muito do trabalho, ou aquelas pessoas, se você for tipo eu, que tem muitas autorias favoritas, elas tenham lançado histórias novas. Então, dê preferência a ler histórias dessas pessoas. Histórias dessas pessoas que escrevem a temática que você gosta. E por que isso? Porque você já conhece a forma da escrita da pessoa. Você sabe que aquela escrita ali, ela é fluida para você. É uma escrita que te abraça, é uma escrita confortável. Inclusive, uma outra dica que eu posso dar, que é relacionada a essa, e podem encarar até como uma dica extra, porque isso não vai se encaixar para muitas pessoas, não para todas, é claro, mas, não vou dizer a maioria, mas pode não se encaixar para muitas pessoas, porque nem todo mundo gosta de reler as histórias que já leu. E a dica é justamente essa, de você reler histórias que você já leu e conhece dessas pessoas que você já gosta do trabalho. Amo reler histórias que eu já li e amei. Amo. Inclusive tem algumas que eu tô muito doidinha pra ler de novo. Porque, gente, revisitar essas histórias é voltar para um lugar confortável, é voltar para um lugar que você já conhece, que você amou estar. Sendo que também, quando você vai reler uma história que você já conhece, você vai já saber antecipadamente qual é o ritmo de leitura daquela história. E isso vai fazer com que você entre no ritmo de leitura mais fácil daquela narrativa. Sempre que eu quero retomar o meu hábito de leitura, porque eu fiquei de ressaca literária, por exemplo, eu gosto de reler Para Todos os Garotos que Já Amei, porque é uma história que, pra mim, ela é extremamente confortável. Eu gosto muito da história, ela me faz muito bem, e é uma das poucas histórias que eu gosto de retomar a leitura. Atualmente, tenho outras histórias que eu quero muito reler. Eu não li ainda pela segunda vez, né? Eu só li uma vez. Mas são histórias que eu sinto que elas também entraram nesse lugar de história conforto que eu vou, sim, querer reler quando eu estiver me sentindo mais, assim, tristinha pra ler, sabe? Inclusive, uma informação pra vocês meio aleatória, mas que não é tão aleatória assim, é que recentemente eu ouvi um audiobook de uma história que eu já conhecia antes. E por que eu tô trazendo essa informação pra vocês?
Porque, gente, eu tenho dificuldade de ouvir audiobook, mas eu quero tentar novamente, né? Eu tava querendo tentar novamente essa experiência de ouvir audiobook. E recentemente na Aya Books, que é uma plataforma que a gente consegue livros de forma gratuita, inclusive tem um vídeo aqui falando de várias formas de você conseguir adquirir livros de forma gratuita, eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição. E aí a Aya Books é essa possibilidade, e a Aya Books deu de presente nesse mês de abril 3 livros. E um desses livros foi um audiobook. E quando eu vi essa história em audiobook, eu pensei que essa poderia ser uma ótima oportunidade de eu tentar novamente escutar audiobook, porque é uma história que eu já conheço. E ouvindo essa história em audiobook, eu digo para vocês que foi muito melhor para mim no processo de tentar recomeçar a ouvir audiobooks, já que eu nunca consegui de fato escutar. Esse eu consegui ouvir, eu consegui prestar mais atenção, eu consegui me ater mais à história, porque já é uma história que eu conheço. E é um caminho para que eu consiga ouvir outros audiobooks depois. Por isso que é meio aleatório, mas também tem a ver. E aí, tá gostando das dicas que eu tô trazendo pra você? Então, por favor, deixa gostei aqui embaixo agora mesmo, porque isso me ajuda demais a entender que você gosta desse conteúdo, além de fazer com que eu seja mais distribuída para a plataforma e mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo. E a última dica que eu posso dar pra vocês é: leia histórias pequenas. Sim, sério, leia histórias pequenas. Não apenas histórias pequenas, como novelas, que são até 100 páginas, mas leia contos. Geralmente novelas são em torno de 100, 100 e pouquinhas páginas. Leia contos, gente. Contos de 14, 15, 16 páginas, 60 páginas. Contos costumam ser histórias menos complexas. E costumam ser porque, às vezes, dependendo da temática, ele pode sim ser complexo. Mas existem vários exemplos de contos bem simples de serem lidos. E se são histórias menos complexas, isso vai fazer com que você se envolva mais na história. Além disso, quando você lê contos, você vai finalizar mais rápido e fácil as histórias, criando assim um sentimento em você de vitória. Você conseguiu concluir uma história depois de muito tempo sem conseguir ler. Isso vai aumentar a sua satisfação em continuar lendo. Então, leia contos da temática que você gosta, conhecendo eles, se aventurando neles, finalizando eles, e você pode, a partir dos contos até, começar a explorar novas possibilidades de histórias. Mas é claro que leia primeiro aqueles que têm a temática que mais for agradável para você. Dica bônus dessa dica é: leia autorias nacionais independentes. Vira e mexe, autorias nacionais independentes estão lançando contos, gente, para divulgar os seus trabalhos, divulgar histórias maiores. Então, leia autorias nacionais independentes. Inclusive, aqui no canal mesmo tem um monte de dicas de contos para vocês e tem até vídeos específicos falando de histórias mais curtas para que vocês consigam lê-las. Eu dei essas dicas até justamente para vocês conseguirem retomar hábitos de leitura, sair da ressaca literária, participar de maratonas literárias, porque em maratona o tempo é mais curto, então eu vou e dou dicas de livros mais curtos, porque aí mais gente consegue participar. E as indicações que eu dou são de histórias que eu já li e sei que elas são muito fluidas para vocês lerem de forma mais tranquila e aproveitarem e retomarem o hábito de ler. Link para esse vídeo tá aqui na descrição, é claro. E depois de retomar o seu hábito de leitura, aí sim você pode explorar ainda mais novas possibilidades, livros maiores, de temáticas diferentes, que foi o que eu tinha dito antes. Depois que você retomar, você pensa nessa questão de sair da sua zona de conforto e ver novas possibilidades. Mas por hora, fica ali no seu lugarzinho mesmo, porque isso vai ser muito bom para você retomar esse hábito que você tanto gosta e infelizmente se perdeu, não porque você queria, mas porque a vida aconteceu de uma forma que não foi muito legal para você nesse sentido. E é isso, gente, essas foram as minhas dicas para você retomar o seu hábito de leitura. Deixa aqui nos comentários se você conhece alguma dica que para você foi muito boa para ajudar a retomar o seu hábito de leitura, para que mais pessoas que chegarem a esse vídeo possam ler também e entender se aquilo pode funcionar para elas. E lembre-se sempre de não se cobrar, isso não é uma competição. Isso aqui é a possibilidade de viajar para novos mundos de forma extremamente prazerosa. Eu te desejo muito sucesso na sua trajetória e muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!